a gente sempre dá muita importância às coisas que a gente gosta, né? Então, para mim, é fundamental dar saltos quânticos. Esse é um objetivo de vida. Sempre fui, já me conheci como gente com esses interesses, né? Para mim sempre foi muito importante fazer isso, ter uma ampliação nos conhecimentos, eu sempre fui muito curiosa nessa parte. Enfim, com certeza tinha alguma coisa a ver aí, em todo esse processo, em toda a minha trajetória. Mas todas as sextas-feiras aqui nós vivenciamos momentos muito especiais, né? Eu tenho certeza que eu confio plenamente nessa palavra, nenhuma palavra volta vazia. Eu confio plenamente nisso, né? Eu aprendi isso há muitos anos atrás, quando era membro da Igreja Batista da Convenção, e o nosso primeiro pastor, ele dizia muito isso, que nenhuma palavra voltava vazia. Que a gente fala assim, a gente fala tanto de Jesus, a gente prega tanto, mas as pessoas não querem não, porque a instituição prende as pessoas, né? Então, as pessoas não queriam, a pessoa quer Deus, mas não quer o compromisso de uma instituição. E eu não entendi que as pessoas estavam tão certas, estavam plenamente certas, porque esse Jesus tão pregado não precisa se estar aprisionado absolutamente nada, né? E ele dizia muito, ele dizia, não se preocupe, irmã, nenhuma palavra volta vazia. E eu acredito nisso até hoje e vou continuar acreditando, porque eu sei que nenhuma palavra volta vazia, porque ele falava baseado naquela parábola, né, que a semente cai em vários terrenos, né? Ela cai em vários terrenos. Tem terrenos que não frutificam, mas tem o terreno que frutifica. Então, essa é a palavra que nunca volta vazia, né? E hoje, mais um momento especial que nós vamos ter aqui do estudo também, para que a palavra, ela faça guarida em nossos corações. É o que a gente espera todas as sextas-feiras aqui. E que essa palavra, ela seja transformadora em nós, porque não é no outro, não. A gente precisa compreender que a palavra ela tem que vir para nós, ela tem que fazer a transformação em nós, né? Em nós. A transformação ela precisa ser em nós, né? Porque aí sim a gente vai conseguir enxergar a transformação no espaço que a gente está. Então, que essa palavra ela encontre esse terreno fértil em cada um de nós aqui. E que a gente consiga, todas as vezes, através dessa palavra que ficou, dar um salto quântico. Nós precisamos fazer isso. Esse tem que ser o objetivo primordial de nossas vidas, dar esses saltos quânticos, né? É de suma importância que a gente dê esses saltos quânticos, porque senão não faz sentido o nosso processo aqui. E a gente precisa viver isso aqui com sentido, sabendo como lidar com isso aí, ser verdadeiras bruxinhas. A gente precisa sentar na nossa vassoura e balançar a nossa varinha, não é? A gente precisa balançar a varinha. Eu adoro essa história de balançar a vara, né? A varinha, porque eu lembro sempre de Harry Potter, porque é um filme que eu assisto 1000 vezes, porque eu adoro. E todas as vezes que eu assisto, eu vejo um negócio diferente. Assistam, minha gente, porque vocês vão ver que tem tudo muito a ver com tudo que a gente estuda aqui. Então, a varinha hoje, né? Hoje é um momento sempre mágico, todos os nossos encontros são mágicos, e a gente está aqui para vivenciar mais uma rodada de varinha dentro de nós, né? Então, vamos lá, sem muitas delongas, porque eu falo muito, né? Senão eu não dou nem espaço para o palestrante. Sou danada para falar. É porque o meu laringe é muito danada. Então, hoje nós teremos um tema muito especial. Eu nem disse o tema, porque eu quis que ela dissesse, né? Eu já fiz todo enveredamento aí no processo. Só sei que o tema hoje é um tema que vai fazer com que a gente faça uma mágica em nós. E o que for falado hoje aqui vai ser uma grande magia, tá? Hoje nós vamos realmente fazer uma outra balançada de varinha para que o milagre, para que a magia aconteça em nós e ao nosso redor, tá bom? Então, tem mais delongas, vamos passar a palavra para a Céci,
que é a maestra da noite. Muito obrigada, muito obrigada. Hoje eu estou com uma camisa que é de varinhas. Todas cheias de varinhas, são todas as varinhas. Eu não acredito. Olha, coincidência realmente não existe, viu? E aqui no fundo... Espera só um pouquinho. Espera só um pouquinho. Tchau. Eu tenho um cachorro pequeno que não para quieto. Então, às vezes ele tem que ficar fora porque ele fica provocando a mais velha. A que tem 9 anos, ele tem 5 meses. Ai, que lindo! Aí quando eu ponho ele pra fora e ele fica meio assustado, que ele não gosta de ficar sozinho, aí ele para. Ele tá se respirando lá. No fundo, eu pus uma música que é do Arcanjo Rafael. Que é pra ir, vocês já podem ir pedindo assim, tá baixinho, porque senão atrapalha também a nossa fala, né? É, pra curar mente, corpo e alma, conforme vai ouvindo a música, um pouco da música, já vai pedindo isso. Você fica quieto, para com isso. Desculpa aí, gente. Filhos de 4 patas. Então, assim, eu tinha proposto um tema para Ivanilda e ela fez um desafio maior. Aí eu resolvi aceitar esse desafio. Mas eu vou continuar com o tema. Tá. Agora você vai ficar aí fora sozinho. Aí eu resolvi aceitar o desafio, mas no final eu vou fazer o que eu quero fazer, o que eu tinha me proposto a fazer antes, tá? Então, eu vou falar sobre os anjos e sobre a magia dos anjos na vida da gente e junto com Salomão, que são os selos de Salomão, tá? Eu fui fazer um trabalho, né? Porque eu tenho vários livros aqui. Livro que é o do Anel de Salomão, que é interessante porque a gente fala dos selos, mas o poder de Salomão estava, na verdade, no anel, né? É bem diferente do que a gente imagina. E então o anel dele era o poder, porque dentro desse anel era um anel de ouro e prata, o feminino e o masculino juntos, né? Então assim, tudo era vocês estão me vendo, né? Era tudo uma forma de eles estarem trabalhando, né? Ele trabalhava com esses elementos do anel, que era o ouro e a prata. Então, quando vocês tiverem um anel, quem quiser ser um mago, coloque ouro e prata, que aí você se torna um verdadeiro mago, tá? Espera só um pouquinho. Gabriel, vai lá pra fora, vai. Fora. Vai, você fica brigando vocês dois aí fora. Bebê dela hoje tá danadinho de cima. Tá tudo bem aí? Tá dando pra ouvir? Alô? Vocês estão ouvindo direitinho ou não? Sim. Agora eu acho que vai. Vamos lá. É uma energia diferente que tá acontecendo aqui, né? Parece como se alguém não quisesse que a gente... Porque os cachorros querem participar. O meu pequenininho, o nome dele é Micael, então acho que ele deve estar com ciúmes porque eu pus Rafael em vez de pôr a musiquinha do Miguel. Então pode ser um pouco de ciúmes dele também. Então, a magia dos anjos. Depois a gente passa para o Salomão, para a magia mesmo. A magia dos anjos, ela trabalha com que é legal também, que tem um livro chamado Terapia dos Anjos, da Doreen, Manual de Terapia dos Anjos, da Doreen Virtue, que é bem interessante. Ela fala muito da gratidão nesse livro, e que os anjos, eles chegam a nós através desse sentimento de gratidão, né? Eles trabalham, quando você tem o amor, lógico que eles sempre estão por perto, né? Essa é a magia. Eles estão sempre por perto. A gente tem que pedir as coisas para eles, porque eles atuam com a gente através do nosso pedido, né? Se não tiver o pedido, a gente não consegue, eles não conseguem atuar.
existe o livre-arbítrio que eles falam, né? Então, para poder ter essas atitudes, para eles poderem nos ajudar, tem esses detalhes. Às vezes, eles falam com a gente através de sinais, de símbolos, de borboletas, de números, né? Então, é sempre alguma forma deles tentarem se comunicar conosco. O segredo da magia é esse, é você conseguir entender isso, né? É você conseguir captar essa mensagem deles, porque eles estão sempre ao nosso lado tentando nos proteger e nos orientar para o reto viver, o reto pensar. A gente vivendo nesse mundo aqui é mais difícil, né? Mas a gente está buscando isso. E toda vez que a gente busca isso, eles vêm até atrás, através da gente. E como eu estava falando, né? Então, assim, essa é uma pequena parte, essa é uma introdução para entender os anjos e como que o Salomão conseguia falar com eles. Então, dentro dos... o Salomão, ele possuía o anel, né? Apesar da gente falar dos selos, que eu vou mostrar aqui alguns selos, ele possuía o anel que era para expulsar os demônios ou para obrigá-los a fazer as coisas que ele queria e também para chamar os anjos para ajudá-lo. Salomão era um rei sábio, ele escreveu os provérbios, os cânticos dos cânticos, eclesiásticos, livro da sabedoria, né? Só que tem um detalhe bem importante, os judeus o consideravam, não gostavam dele, porque além de ele ter muitas concubinas de outros países, ele aderiu a essas crenças diferenciadas e até se tornou começou a idolatrar alguns deuses egípcios, né? Da mãe de Roboão. Então, assim, para os judeus, Salomão era um herege, vamos supor. Eles não gostaram das atitudes do Salomão. Fora que, assim, ele usava... eles colocam, assim, que ele acabou ficando com o ego muito inflado, né? Por conta de conseguir tudo o que ele queria. E o maior castigo dele foi não ter... quando o filho dele assumiu o poder dele, o império se desfez. Então, Israel foi dividido novamente. O que Davi tinha conseguido, por conta dos pecados, né, do Salomão, quando o filho assumiu, foi desfeito. Porque eles falam assim, se você pegar nos textos bíblicos, eles comentam que Deus não pôs a mão em Salomão porque ele era filho de Davi e ele tinha feito as promessas a Davi. Ele considerava muito o rei Davi. Porque o Salomão, quando ele assumiu o poder, já estava tudo estruturado. O reino de Israel já era estruturado, porque ele não precisou guerrear. Então ele tinha a capacidade de conseguir ter de estudar. Lógico que ele procurava o estudo, a sabedoria. Então ele pedia de coração a sabedoria. Tanto que ele escreveu esse livro da sabedoria do Antigo Testamento, né? Que é muito bonito, muito profundo, né? Só que em um determinado momento, é que a gente fala a inflação do ego, né? O ego dele se expandiu, como ele tinha o controle dos demônios, dos anjos, ele foi se expandindo. E é aí que a gente tem a queda. Nossa, né? Quando a gente começa a achar que a gente está muito certo, que ninguém mais está certo, que só a gente que está certo, é que tem esse problema. Então, assim, dentro do livro As Chaves do Rei Salomão, que é esse livro aqui, que ele é em inglês, ele divide as tabelas, todos os trabalhos que são feitos, é uma coisa bem interessante. Tudo que é feito, que o rei Salomão faz, sempre tem o círculo, para remeter também ao anel dele, que é um círculo com o símbolo do tetragramaton e as escritas hebraicas, né, de cada coisa. Então, ele trabalha muito com as horas do dia e da noite. Cada planeta tem o seu horário, né, tanto no dia quanto na noite, durante a semana, de segunda a sábado, de domingo a sábado. Então, assim, e os arcanjos também. Todos eles têm os seus horários de atuação, né? Então, assim, por exemplo, aqui é a hora. Eles colocam sagradas. Por exemplo, às 3 horas da manhã, que todo mundo adora 3 horas da manhã, né?
de domingo é Miguel, de segunda é Gabriel, de terça é Samanael, quarta é Rafael, quinta é Zadkiel, sexta é Anael e sábado é Cassael. Depois eu posso depois liberar eu tenho o PDF desse livro. Ele tem 450 páginas. Porque eu só peguei algumas coisinhas, os símbolos, né? Porque senão fica muita coisa para mostrar. E eles trabalham muito com os os selos de Salomão estão muito relacionados aos pentáculos, que são com relação aos planetas. Saturno. Então esse aqui é o primeiro pentáculo, que é um pentáculo mais geralzão. Quando você precisa trabalhar você não sabe exatamente o que você coloca, você trabalha com esse pentáculo. Eu peguei 2 de cada, porque assim, cada um deles, são 7 planetas, porque Plutão e Urano não faziam parte naquela época, né? Eles não tinham sido descobertos. Então fica o Sol, Júpiter, Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Vênus, Mercúrio e Lua. Tá? São esses os planetas que são trabalhados dentro do sistema do Salomão, dentro dos selos do Salomão, porque cada um deles também trabalha com tem os seus anjos e os seus demônios, né? Então cada hora e cada recitação que você faz, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer esse desenho. Esses são os desenhos dos pentáculos. Então não são coisas fáceis, simples assim, porque você tem horário, você tem dia, você tem lua, mesmo que seja, por exemplo, um pentáculo do sol, você tem a lua certa para fazer. Eles se remetem muito ao sabá. Então sempre a relação deles é com o sabá, né, que é o sábado, né, se não me engano, é a Páscoa deles, se não me engano. Então a relação deles é muito e assim, se a gente levar em consideração, nós mulheres não podemos fazer nada, tá? São só os homens. Eu tava lendo também um livro que é muito interessante, bem legalzinho, que é esse daqui, que é o Santo Anjo do Guardião, a magia sagrada de Abramenim, o mago atribuído a Abraão judeu. Ele vai falando como você faz esses passos de magia. Ele conta a história do livro que foi uma base para aquele mago que a gente acha muito interessante. Agora eu pedi o nome dele. Alistair, como que é? Gente, cadê o nome daquele mago? Alistair. Daqui a pouco me vem de novo o nome dele. É um mago que é bem conhecido com a gente aqui, que é bem conhecido da magia e que deu um norte para ele, porque esse cara escreveu em 1364 esse livro. Então, assim, é aquele tipo assim, só passa pro filho, né? Pro filho primogênito, as magias, a cabala, porque, na verdade, as coisas que Salomão faz, ele tá muito ligado à cabala. Mesmo os selos de Salomão, eles são todos ligados à cabala. E é passado de pai para filho, para primogênito. As mulheres não ganham nada, não tem nenhum tipo de... Elas têm que ser puras, né? E se tiver menstruada, não pode fazer nada, você tem que ficar fora, não pode... É como se fosse impura. É um processo diferente do nosso. Você vai lendo, você quer bater no cara, mas aí você fala assim, não, é naquela época, a gente tem que relevar isso tudo, né? Por isso que as bruxas eram mal vistas, né? Porque só homem, na concepção dos judeus, poderia fazer a magia, tá? Então a gente tem vários pentáculos, cada um deles, esse aqui é o da lua, que é bem interessante também. Eles vão comentando todos os processos de como você tem que trabalhar esses símbolos, né? Na verdade é assim, Salomão ele entrou em contato com esses anjos, né? Como a gente também pode fazer isso, quando ele realmente ainda era quando ele ainda estava dentro daquela parte que ele ainda não tinha idolatria pelos outros seres, pelos outros deuses, né?
E ele começou, porque assim, se você pegar tudo que a gente fizer dentro desses pantáculos ou dos selos que você utiliza o dedo, que é interessante que você tem que utilizar o dedo, girando ele da direita para a esquerda, né? Da esquerda, sempre para o sentido da esquerda, né? Da direita para a esquerda mesmo. O anel apontando para cima. E o anel do dedo do mago é sempre no indicador da mão direita. E eu vou falar para vocês o porquê. Porque na mão esquerda, os judeus sempre têm uma fita vermelha. Eu não sou judia, tá? É que eu tô fazendo uma coisinha e tem que pôr a fita. E por quê? Porque a fita vermelha, a mão esquerda, pro judeu, é onde você recebe a energia do outro. Então é uma forma de proteção. Então, se você está recebendo, você não está emanando a energia. Você tem que emanar a energia com a mão direita e você recebe com a mão esquerda. Tá? Então tem esses fundamentos também, que são bem interessantes, que eu nunca entendia porque essa questão da mão direita, porque eu sou canhota, né? Então vocês imaginam, ter que fazer tudo com a mão direita, às vezes é complicado para mim, né? Mas assim, é interessante porque ele vai desenvolvendo esse trabalho e ele realmente conversa com os anjos, ele tem os contos. Só que aí o ego dele começa a ficar um tanto quanto exacerbado. A inflação de água é normal na gente, né? A gente é ser humano, é corruptível. E o que acontece? Em todos os livros é uma coisa interessante, que fala de anjos e demônios, eles falam que o demônio, ele acaba te induzindo, todos os livros de magia. Você pega alguns livros de magia que às vezes você não consegue se sentir bem, por quê? Quando você começa a ler o processo de magia que você tem que fazer, muitas falas que você não, palavras que você não entende, e nunca tem o nome do Deus Todo-Poderoso, né? Então, assim, é nesse livro do Santo Anjo Guardião que ele fala que é aí que você distingue quem é um ser do bem e o ser do mal do outro lado. É a forma como ele fala, porque às vezes o ser do mal ele fala de uma forma muito rebuscada, muito bonita, mas nunca fala o nome de Deus, porque eles não podem falar, né? E já os seres mais do bem, eles são mais tranquilos e falam realmente mais tranquilamente, mais em paz, por assim dizer, tá? Quando a gente consegue conversar com esses seres, que eles demonstram sabedoria, a gente percebe uma fluidez divina. É como se uma energia positiva entrasse dentro da gente e fosse relaxando a gente. A gente até, porque assim, a gente tem o hábito de já ficar tenso porque a gente sempre tem medo de algo, né? Mas às vezes você percebe que você tá em paz. Você tá na bagunça, daqui a pouco você percebe que você tem eu não sei se acontece com vocês, isso acontece comigo de vez em quando. É como se você se harmonizasse, de repente, você sentisse até uma certa alegria, que você não consegue entender exatamente o que é isso. Por que você está tendo esse momento e meia conturbação que você está vivendo? Assim, sei lá, eu moro em São Paulo. Hoje estava uma zona aqui, que tinha uma pessoa tentando se suicidar num shopping aqui perto de casa. As pessoas assim, por que não se mata de uma vez? E eu pensando, nossa, por que será que essa pessoa quer se matar, né? E você tenta emanar uma energia mais violeta para uma rosa, um azul, para ir tentando, porque a pessoa ficou, acho que das 8 da manhã, o pessoal ficou tentando tirar ele de lá, nem sei se conseguiram. Mas assim, a partir do momento que as pessoas emanam essa energia, se mata de uma vez, atinge muito mais a pessoa e demora muito mais o nosso trânsito, porque aqui em São Paulo é um caos, né? Isso me fez perceber, porque assim, eu sentia muito arrepio. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu estava vendo um tumulto. E como eu estava vindo de um outro lugar, sabe que você vê e fala, eu tô no meio de uma bagunça, o que aconteceu? Aí passou uma senhora e começou a me contar. Na hora que ela começou a me contar, eu comecei a me arrepiar muito. E depois eu fiquei me arrepiando o resto, assim, até eu centrar e ficar mandando energia. Só que assim, a minha energia, tudo bem, ela é mais poderosa porque a vibração é maior. Mas até ela conseguir chegar na pessoa que tá com a energia mais baixa, demora, né? Mas eu falo pela gente, para ver como o mundo anda. As pessoas não pensam que de repente elas também podem, porque a gente está até no mês do suicídio. Olha só
Hoje que eu vi que eles estavam vendo, hoje é o início da prevenção ao suicídio, né? Do mês de prevenção ao suicídio. Aí as pessoas postam um monte de coisa e depois, quando acontece alguma coisa do gênero, começam a condenar a pessoa. Então, assim, é a incoerência dos nossos atos, né? E isso é uma inflação de ego. Por isso que a gente não sente a fluidez divina, né? Essa fluidez divina, ela vem muito suave. E eu acho que era bem isso que Salomão, quando ele começou a montar todos os projetos dele, dos selos, que a gente vê lá com o Joel, tudo, que também é a parte também que John Dee, que eu acho que ele acabou também caindo, que é um outro mago, ele acabou caindo nisso também, porque ele foi fazendo tudo que os anjos mandavam ele fazer sem questionar. E tinham anjos que não eram bons naquele meio, né? Então, assim, é interessante a gente perceber isso, né? Que às vezes a gente vai atrás porque também tem o ego da gente que tá lá, opa, né? Vamos fazer as coisas, não vamos questionar, porque se eu questionar eu vou ter que pensar e eu vou perceber que tem alguma coisa que não tá encaixando dentro do que esse anjo, do que esse ser tá me falando. Não precisa ser anjo, pode ser, porque não sei se vocês acreditam em extraterrestres, mas pode ser um próprio extraterrestre, né? Que a gente tem que ponderar tudo isso, né? Então, mas isso tudo, por que a gente está falando? Porque a sabedoria, ela gera essa fluidez. Quando você lê o livro de sabedoria do Salomão, é um livro que te dá um pouco de paz. É que naquele momento ele realmente estava pleno de sabedoria. Ele estava sendo um canal dos anjos para escrever o que o Senhor queria, né? Que nem o Cântico dos Cânticos também. Eclesiásticos eu acho ótimo. Eclesiastes, né? Eu acho maravilhoso o Eclesiastes. Ele é bem profundo. Mas a gente tem que interpretar também sem ser ao pé da letra, né? Porque nada é ao pé da letra do jeito que tá ali. Sempre tem aqueles mistérios que eles colocavam, porque nem todo mundo tem. Como vou falar? Não é que as pessoas são burras, mas elas ainda não estão preparadas para determinadas verdades. Né? Nós estamos há 2, 3 mil, 4 mil, 5 mil, 6 mil anos tentando fazer o amai-vos uns aos outros, o reto viver, o reto pensar. Quantas pessoas já vieram para passar isso para a gente? Né? Então, essa fluidez divina é que precisa começar a trabalhar junto com a gente. E, dentro dessa fluidez divina, tem o poder do abraço. Porque quando você tem um sentimento de paz, de harmonia, porque o abraço ele não é só um abraço, tá. Você, quando você abraça o outro de verdade, você encosta seu coração no coração dele. E nesse momento você tem uma troca de energia. Que foi o que eu acabei fazendo depois mentalmente com esse ser, porque eu não sabia nem quem que era. Se existe essa troca de energia, né? E ela é vibracional. Então, assim, toda vez que a gente tenta ajudar o outro, às vezes um abraço ajuda muito mais do que a gente ficar falando. Aquele amigo seu que chega com um monte de problema, né? Ao invés de você ficar dando vários palpites, porque a pessoa provavelmente não vai nem estar te ouvindo porque ela está cheia de problema, dá um abraço, mas um abraço sincero, de coração, já imaginando uma chama verde, uma chama rosa saindo do seu coração e envolvendo essa pessoa. Porque você vai ver que a pessoa vai ficar até até atordoada, porque eu tô falando de umas coisas que eu já fiz, né? Porque assim, os anjos, eles realmente eles estão ao nosso lado. Eles sempre nos orientam, sempre nos guiam. Uma vez uma pessoa que eu tava querendo socar ela, chegou, a gente tava dentro numa viagem, ela não parava, sabe? Aí eu tava quieta assim, eu ouvi alguém chegando e falando assim, emana a chama rosa e vai dar um abraço nela. Aí eu que ela faz isso. Tá bom. Aí fui lá, cheguei pra pessoa, falei assim, fulana, vem cá. Ela, o quê? Ela tava brava lá com alguma coisa. Peguei, abracei ela e tudo passa. Nem fui essa. Na hora que eu falei isso, tudo passa, a pessoa mudou completamente. Ela conversa comigo até hoje. Foi em 2015 isso. Né? A gente conversa até hoje. É bem interessante, são processos que são, às vezes, você acha que você nunca mais vai conversar com a pessoa, que você tá numa viagem, né? Você tá
cada grupo, forma uns grupinhos quando você vai, que eu fui para Machu Picchu, o pessoal formou grupinhos, e a gente tava que todo mundo tava querendo bater na mulher. Depois, não sei, o pessoal veio atrás de mim e falou assim, ai, obrigado por você ter acalmado ela, porque agora a gente pode ter a viagem em paz. Falei, é verdade. Né? Mas são, tá vendo? Atitudes simples, você não precisa ficar falando, né? Tudo bem que foi meu anjo que falou pra mim, vai lá e abraça ela. Porque eu não ia ter essa ideia de abraçar, tá, gente? Eu vou confessar que eu tava querendo bater na mulher. Mas, assim, o abraço, ele também ajuda muito a pessoa de idade, né? Porque às vezes a pessoa se sente solitária, sozinha. Não só a pessoa de idade, qualquer ser humano. Todos, até o cachorro, né? Os cachorros doidos que eu tenho aqui também gostam de abraço, né? Mas até qualquer ser gosta de abraço, né? E é muito forte isso, porque é uma coisa que vai inundando a gente. E eu achei interessante quando a Evanilda falou para eu fazer a questão do Salomão, que eu falei assim, nossa, eu detesto esse cara, que não sei o que lá, e papapá, papapá. Aí eu falei assim, não, eu vou fazer. Porque eu falei, eu tenho que ver, porque assim, toda vez que a gente é reativo a alguma coisa, dentro da psicologia existe aquela coisa que a gente fala que é sombra, né? Então eu falei assim, vai ver que em alguma existência minha, em algum momento da minha vida, eu mexi com isso e não fui tão legal. E a gente admitir que a gente não é legal é um negócio muito dolorido, né? Mas eu falei assim, não, vamos fazer. E foi muito interessante porque eu tive uma resistência muito grande para fazer. Eu fiquei uma semana brigando com que eu tinha todos os livros em casa. Esses livros eu tenho eles já faz tempo. Eu tinha todos os livros em casa. Aí eu peguei e fui lendo, né, aos poucos, tal. É que é muita informação. Esse do Salomão, esses pantáculos, eles são muito legais, só que eles estão muito detalhados, sabe? Você tem que assim, é o dia, é a oração, e não é uma oração, é tudo em latim. E eu vou falar para vocês, oração em latim tem um efeito muito diferente do que a oração em português, porque eu fazia oração em latim. Eu tinha o missal. Então eu pegava os provérbios, eu pegava os salmos, eu adorava fazer o salmo em latim. E dá uma energia, assim, que até arrepia, eu tô até arrepiada quando eu falo. Arrepia, gente, porque é diferente. É o poder da... É o que tava ali. É quem escreveu, é a escreveu, quando transcreveu em sânscrito, eu nem sei, aramaico, né, que é a língua deles lá, pro latim, a pessoa tinha uma fé muito grande, porque quando você vai lendo em latim, é muito forte a energia, e você tem toda uma por trás dessa energia, né, então assim, e aqui, nesses pantáculos, todos eles, e mesmo nesses outros trabalhos que você faz de magia, você pode ver que muitas vezes as pessoas põem em latim, porque apesar de ser uma língua morta, ela é muito forte. E é uma língua que demônio e anjo entendem. O demônio também tem medo dela. Mas também pode fazer uso dela para te prejudicar. Então é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Né? Porque o latim é uma coisa muito, muito forte mesmo. Eu lembro que eu fazia o Salmo 91, Salmo 23. Depois eu fazia em português para ver qual que era assim, o sentimento, né? Era muito diferente. Eu rezava muitas coisas ali. Até em aramaico eu rezei o Pai Nosso. Eu rezava um tempo atrás. Eu precisava ler de novo. Eu acho bem legal fazer essas coisas na língua que foi feita. Quando a gente sabe falar a língua, né? Mas é uma coisa bem interessante. E através do poder do abraço, a gente tem a fluidez divina. Que a gente se torna o canal de Deus, da fonte criadora, e manda essa energia para o outro. Você enche o outro de amor de Deus, de amor divino, acalmando, relaxando, frutificando, criando uma relação muito mais forte e muito mais tranquila com a outra pessoa. Então, pensando nisso, eu quero fazer uma meditação com vocês. Tá? Eu quero que todo mundo relaxe, inspire e expire lento e profundamente por 3 vezes. E vamos prestando atenção na musiquinha também. Do Arcanjo Rafael. Pedindo a cura para o corpo, para a mente, para o espírito, para aquilo que você precise de cura. Não importa, nem que seja emocional.
Agora vocês vão imaginar o espaço, as estrelas, as galáxias. Dessas estrelas, dessas galáxias, surge uma luz branca. A luz branca é aquela que retém todas as cores. Tá? É o prisma, né? E essa luz ela vai descendo. Ela vai indo em direção a você, ao local que você se encontra. Ela passa por todo o planeta e encontra vocês. Ela adentra pelo seu chakra coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, plexo solar, sexual, básico. Sai pelas mãos e pelos pés. Agora você vai perceber no seu chakra cardíaco um vórtice de chama verde, saindo pela frente e saindo por trás. Essa chama, ela vai limpando esse vórtice, ele vai limpando toda a energia negativa, tudo aquilo, todos os sentimentos negativos, todas as tristezas, todas as mágoas, todos os sentimentos que te impedem de você conversar com o seu anjo, com sua centelha divina, com o todo. Ela vai limpando e transmutando toda essa região. O chakra cardíaco é o chakra pelo qual a gente conversa com os anjos, com as nossas energias, com os nossos protetores. Agora eu quero que vocês imaginem uma pessoa que vocês conhecem e que precisa de um abraço energético para ajuda. Coloquem essa pessoa na frente de vocês, mas sem intencionar o que ela tem que receber. Só coloquem ela na frente de vocês. Do seu chakra cardíaco vai sair essa chama verde que está vindo do alto, lá do espaço sideral, está passando por todos os chakras e que sai pelo chakra cardíaco com uma chama verde. Ela vai sair em direção a essa pessoa, a essa situação de repente também que você está precisando abraçar. Imagine essa chama abraçando essa pessoa. Agora eu quero que vocês imaginem o arcanjo Rafael abraçando vocês e essa pessoa ou essa situação com as asas dele, como se ele fechasse as asas e fizesse todo um processo de transmutação, de cura para o corpo, para a mente, para o espírito, para o DNA, para o que vocês estiverem precisando. Sinta um abraço do arcanjo Rafael. Permitam-se sentir. Aos poucos vocês vão retornando, agradeçam ao arcanjo Rafael pelo processo de cura. Finito. Eu queria ter mais coisa para falar do Salomão, mas eu fiquei muito. É muita coisa e eu acho que é muita informação para um dia só. Salomão a gente tem que falar muito devagar. Nem todo mundo tem um entendimento. Foi isso que eu entendi quando eu estava estudando e quando me passaram, eles pediam para passar determinadas coisas, eu passei. Espero que tenham gostado. E a intenção melhor era a parte do abraço final. Muito obrigada. Acho que todo mundo hoje aqui se sentiu abraçado aí, né, por Rafael, pelas curas que a gente precisa ter, né, tantas coisas durante a vida, ou a semana, ou o dia, ou o momento, né? E
isso traz tudo uma paz, para que essa paz que a gente precisa ter diariamente, né? Então, eu vou passar a palavra agora para as outras pessoas, né? Para que façam suas colocações, suas perguntas, né? E fale aí das suas emoções desse momento, né? Com relação ao abraço, tá bom? Então, a palavra está facultada. É uma questão muito de afetividade, né? Ah, certo, Josiane está dizendo que sente uma paz muito grande. Fale, Josi. Ao invés de escrever, fale, pode falar aí. Fale. É muito importante você também a gente ouvir sua voz, tá? Já abriu o microfone, fique à vontade. Bom, então, quando você se falou da questão do tema de hoje, do abraço, eu lembrei de algo assim que é muito importante, que a gente precisa ver, a gente vê e muitas vezes passa por cima. Eu não sei por que a gente está vivendo momentos de muita insensibilidade, né? Ah, e, além de insensibilidade, a gente também vive no paradoxo da sensibilidade, daquilo que a gente é de verdade. E quantos momentos a gente passa e, e muitas vezes nos tornamos embrutecidos para com o outro, para com a gente mesmo, não é? E quantos momentos a gente curaria tantas coisas nossas, só um momento que alguém passasse por nós e nos abraçasse, né? Porque essa forma de colocar, ela vem de encontro àquilo que está na nossa alma, né? Nós vivemos momentos de pessoas que vivem uma eterna solidão interior, né? E aí a gente... eu estou falando isso porque eu já passei por isso, viu, minha gente? Uma solidão, um vazio que você procura com que preencher e não acha, né? E quando eu vivia muito esses momentos, eu dizia assim, meu Deus, eu já ouvi a frase de dizer que o tamanho desse vazio é o seu tamanho dentro de mim. E eu tentava encontrar esse Deus para preencher e não conseguia encontrar. Por quê? Na verdade, perpassa pela ideia de que é algo que tem que chegar, porque o que é o preencher para nós? É eu estar com esse copo aqui e botar, porque esse preenchimento para nós ele passa a ser a título muito de coisas aqui vividas, olhadas com o olho da carne, né? E a gente precisa compreender que quando isso está acontecendo conosco, é um momento de muita sensibilidade. Então, é o momento de fazer magia. Às vezes a gente acha que não é, acha que é o momento da dor, é o momento do sofrimento, é o momento que eu tenho que me jogar e cair nessa dor. Mas é justamente onde aí a gente está recebendo o abraço dos anjos para a gente fazer a magia em nós. De entender que nós somos um ser completos. Essa questão de dizer, eu preciso que o outro me aprove para eu poder ser, isso é a magia contrária, tá? Porque a gente não precisa do outro para ser. A gente precisa estar com o outro para poder ser. É um trocadilho danado, né? E por causa dessa forma de entender, o que acontece? Os anjos querem nos abraçar e não conseguem, porque a gente está repelindo a informação, a gente está rejeitando o abraço, porque eu estou me colocando como um ser vazio, e nós não somos esse ser vazio, gente. Nós não somos. Nós nos fragilizamos pelo olho carnal, porque o olho espiritual ele não é frágil, ele não precisa absolutamente de nada. Então, essa questão da gente viver nessa dependência do outro, do que o outro aprove, do que o outro diga,
do que o outro esteja me amparando, até me adulando, isso perpassa pelo falso eu, pelo eu ego. Porque lembra da história de Mestre Schwab? Quanto mais você dá, mais você tem para dar? Porque isso aqui é o verdadeiro eu nosso. Então, por que que muitas vezes a gente se fragiliza com a dependência do outro, com a dependência do carinho do outro? Porque a gente está fazendo a magia inversa. E nós não precisamos fazer a magia inversa, porque quando nós fazemos a magia inversa, nós nos deparamos com os daimons. E o que é que os daimons faz? Olha, te vira. Os daimons, eles são aqueles irritadinhos, que não têm paciência, parece alguém do temperamento forte, né? Esse povo de temperamento forte não tem paciência. Ah, você não sabe disso, não. Você não precisa disso, não. Eles são irritadinhos. Então, eles tacam a magia inversa para nós, porque ele não é de milindres. E eles acham isso uma aberração. Os anjos acham isso em nós uma aberração, porque eles sabem mais de nós do que nós mesmos. Eles sabem que nós somos o dono da parada, que tem o poder. E ele diz: como é que você tem tudo na mão e fica sendo besta desse jeito? Então, eles não têm muita paciência para isso, não. Aí reverte. Ah, pois é, pois agora eu vou brincar com você. Aí, olha, haja jogar coisas que a gente fica doidinho. Porque diz, como é que vocês, com o poder que vocês têm, vocês são estão muitas vezes acima de nós. E está assim, imagine nós. Essa é a linguagem dos anjos para nós. Mas os que não são os daimos, né, que são os outros anjos, eles são mais afetuosos, mais compreensivos com a fragilidade que a energia pura muitas vezes está dentro do processo da materialidade, sente. Tá? Então, o abraço dos anjos, para nós, é aquele abraço de dizer assim, você não está só, reconheça-se como um ser precioso. Né? Vocês são o centro dessa flor da vida. Não tem por que estar assim. Não tem por que se fragilizar. E quando aqui acontece esse processo de fragilização? Quando a gente vai deixando a nossa energia fluir. Não, quando a gente vai deixando que ela vá se esvaziando em nós. Tá? Perceba, quando a gente está numa boa, todo mundo chega perto da gente. A gente vira uma lâmpada, né? Aí parece um monte de urubu. Por quê? A energia boa vai atraindo, porque todo mundo quer. Quando a gente está para baixo, não aparece uma alma de Deus para dizer assim, ei, está com algum problema? Você está diferente hoje? O que foi que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? E tem gente que passa por nós que nem sabe, não sabe nem diferenciar a cara de alegria ou a cara de tristeza da gente. E aqueles que são mais transparentes, tem gente que percebe logo, se você está diferente, o que foi? Aconteceu alguma coisa? Né? E tem outros que não conseguem mostrar isso, né? Na cara, aí morre, o corpo vai para lá para cá, morre e ninguém vê. Né? E aí, o que acontece quando você se depara com uma situação dessa? Aí que você dá, ai meu Deus, ninguém nem olhou para mim, ninguém nem está olhando para mim, ninguém nem está me vendo, que mundo cruel. Não é? Vai tornando-se o quê? Mais unido ao eu falso. Não é? Mas a gente sempre tem que lembrar, a gente aprendeu, eu acho que todos nós aqui conhecemos essa história da rezinha, né? Tem uma reza do anjo da guarda, né? O anjinho da guarda, reza aí para o anjinho da guarda ali proteger. Aquela palavra nada mais é do que isso assim, me dá um abraço, me dá um abraço. Por que a gente sente essa necessidade do abraço? Porque não é o abraço, não é o ato que a gente sente, não é isso. O que a gente quer é o partilhar.
da eletromagnetividade que existe, da energia boa, que a gente chama de amor, carinho. Porque, na verdade, esses são nomes dados aqui por nós. Mas esse sentimento de amor, de carinho, que a gente tanto gosta de receber, gosta de ter e gosta de dar, é apenas a conexão com a energia divina que nós somos. Nada mais do que isso. Porque esse sentimento, quem tem sentimento somos nós. Nós é que temos sentimento. Né? Isso dentro da energia pura é irrelevante. Não existe isso dentro da energia pura. Olha só aí, olha o safadinho aí, que lindo. Né? Então, por que é uma troca tão linda? Porque é uma troca de energia. E a energia divina, ela é tão forte que ela levanta qualquer um. E essa troca, ela é com o nosso semelhante e com os dissemelhantes. Até com uma pedra, você faz essa troca. Uma pedra, Ivanildo, uma pedra inanimada. Quem foi que disse que uma pedra é inanimada? Por que uma pedra existe? Ela tem uma função, ela tem uma energia, ela tem vida de Deus dentro dela. Ué, e ela está viva? O que é que você acha? Então, mesmo no dia que a gente estivesse sentindo fraco de energia divina, fraco de energia, pode pegar. Por que se faz trabalho com cristais, com pedras? É para repor, para que a gente retorne a movimentar a energia divina, essa energia que ela que nos recarrega, nos carrega, para nos preencher. Porque são muitas adversidades dentro da materialidade. E, às vezes, a gente se solta disso aí, se desabastece. Vai lá, pega uma pedra e abraça. Se recarrega. Se está triste, pega uma pedra, abraça uma árvore, ou pegue sua cadeira. Vou pegar minha cadeira aqui. Minha cadeira aqui. Pode abraçar. Que você vai sentir, você vai vibrar junto. Porque tudo isso aqui é eletro, é energia. Até essa nossa cadeirinha que está aqui. Quando a gente chega, às vezes a gente chega cansado, né? Do trabalho, de alguma atividade. E se escora logo assim numa cadeira. Aí quando você de repente você sente que você até melhorou, porque você está trocando, porque ela está lhe dando aquilo que a gente precisa. Descarregou, carregou, descarregou, carregou. Então, nunca deixe de se sentir amado, porque esse sentimento é seu. Sentimento de amor, de carinho, de afetividade é coisa da materialidade. Então, como a gente está na materialidade, a gente precisa sentir isso. Mas a gente só sente se a gente reconhecer que é aquilo que nós somos, a imagem e semelhança de Deus. E tendo a certeza de que dessa tridimensionalidade que foi criada, o mestre Yeshua é quem controla isso aí. Vamos pensar nele. Venha cá, me dá uma energia aí, me dá um abraço, manda um anjinho aí para me dar um abraço. E se carregar. E se carregar. Não vamos nos permitir que essa energia, essa agora a palavra é tão grande que eu me perdi, que essa energia tá nos conduzindo para coisas que a gente nos vá para baixo. Porque quando a gente não está sentindo, é porque a gente descarregou. Então, vamos carregar. Vamos ter um cristal em casa de carregar suas energias, porque tem muitas energias contrárias, né? A gente sabe disso. Mas isso, muitas vezes, nem é contrária. Eu tenho sempre esses questionamentos. Será que são energias realmente contrárias?
ou que são coisas que estão batendo na nossa cara, dizendo, ei, acorde para o que você é. Será que não é para isso? Porque tudo tem uma finalidade, não é? Para a gente olhar para dentro de nós e ver, puxa vida, por que que eu estou me sentindo assim? Tudo é um aprendizado, né? A gente sempre tem que tirar alguma coisa do que acontece com a gente, do bom e do mal. Porque tanta coisa boa quanto a coisa má, ela vai acabar. Pela lei do ritmo, uma hora a gente está bem, uma hora a gente pode estar mal. Mas a gente tem que saber, nós como os magos temos que saber driblar, por assim dizer, essa bem e mal, né? Você tem que saber conseguir se centrar. A gente como magas que somos, como conhecedoras, né? Da verdade, nós devemos saber trabalhar essa energia, né? Eu gosto muito de lembrar que eu gosto muito da série Harry Potter, porque tem muitos ensinamentos espiritualistas nele, né? E assim, ele era um menino que rejeitado, né? Alguém destruiu um processo todinho de uma comunidade por causa do poder, a ambição do poder, porque, no caso, o bruxo do mal, né? Considerado lá o bruxo do mal, era uma criança que só tinha dificuldades com relação ao amor. Então, ele achava que se ele tivesse o poder e o controle das pessoas, as pessoas iam amar. E não é por aí, porque o amor nem existe. O que existe são energias positivas, não é? O que existe são energias positivas. E Harry foi jogado na casa de uma tia, um povo doido, muito mais doido do que os bruxos. O menino nem espaço para viver tinha, vestia a roupa do gorducho do primo. E, no entanto, quem era Harry Potter? Né? Um menino milionário, quando ele vai lá no cofre, né? no banco do Grifinória, no banco lá, a quantidade de ouro que ele tinha. Mas ele tinha uma questão. Né? Ele tinha tudo aquilo, os pais, mas ele tinha a necessidade de afetividade dos pais. Né? Precisava de muito, muito matar pai e matar mãe, né? E ele, enquanto ele não entendeu que ele podia viver independentemente disso, né? Quando ele entendeu, aí ele veio a missão, né? Que ele tinha, que só ele que poderia dar o ensinamento a Voldemort, né? Dizer para ele que o grande problema dele é porque ninguém o amava. Ninguém gostava dele, ele nunca fez por onde fazer. E não era pelas atitudes negativas que ele ia cometer. Então, é essa nossa descoberta que a gente precisa fazer. Né? Que para a gente precisa ser junto com quem está. E não ser dependente, só ser dependente de uma palavra do outro ou de alguém. Porque, independentemente de que a pessoa esteja do nosso lado, a gente tem uma existência. A gente tem Deus dentro de nós. Né? E isso não depende de uma outra pessoa. Né? O que a gente precisa é juntar as energias para fazer um grande fogo, uma grande fogueira. Né? A fogueira da energia divina para estar. Né? Então, é importante que a gente, quando se sentir fragilizado, a gente entenda que a gente precisa recarregar e que eu sou uma grande energia e que eu posso ir, não é? E se quiser curtir, aí curta a dor, a tristeza. Às vezes a gente está cansado, a gente está nesse processo de muitas vezes de cair, mas a gente nunca pode tirar o foco. Né? Mas a gente também tem que ter humildade. A gente tem que ter a humildade também de pedir um abraço. Porque a gente está acostumado, a nossa civilização está acostumada a dar.
nunca receber. O campo eletromagnético é o dar e o receber. Né? Aqueles, tem lugar que fala assim que Jesus era o campo eletro e Madalena é o magnético, porque ele dava e ela recebia. Né? Então, assim, são complementos. A gente tem muita dificuldade em receber coisas. A gente sempre quer dar, porque a gente tem aquela questão de se eu receber, eu vou ficar em dívida. Aí, assim, eu fiz um trabalho de caso de Jung com relação às consciências, né? E agora eu tô assim, não, a pessoa quer me dar, beleza, eu vou receber. Não vou ficar com esse sentimento de que eu tenho que devolver para ela. Mas, na verdade, isso até tem uma razão da gente ter esse sentimento, que é a troca. Né? Mas sempre no nível mais alto, nunca no nível mais baixo. O problema é que quando você recebe uma injúria, você quer dar a injúria também, né? Então, assim, esse é o problema. Mas é uma questão bem interessante que eu vejo, que tem muita gente que tem dificuldade em receber, que às vezes você quer dar um abraço numa pessoa, você vai toda animada, a pessoa já parece que você tá vindo com um demônio junto. Mas porque a pessoa não sabe receber mesmo. Ela fica com medo depois de ter que te dar de algum momento e ela não poder retribuir. Isso já aconteceu, não com um abraço, mas com outras coisas comigo. E a pessoa depois veio conversar comigo. Eu falei assim, mas se eu tava dando porque eu queria, não é porque eu queria nada em troca. Só que assim, a nossa sociedade sempre tem essa questão da troca, né? Então, às vezes, a gente tem que lembrar disso também. A gente tem que deixar o outro ser bom conosco. Isso, exatamente. E muitas vezes a gente está necessitando do abraço, hoje eu estou tão carente, tão carente. Aí eu comecei a entender que esse carente é porque a gente tem tanto para dar, quando não está conseguindo dar, a gente fica se sentindo carente. Mas não é carência, não é. Sai, hoje eu estou tão carente, eu queria um abraço, não sei o quê, é porque você é tão cheio do sentimento, tão cheio da energia positiva, tão cheio do sentimento chamado de amor aqui, né, no processo da materialidade, que quando você não está dando, isso vai incomodando, porque o processo é justamente a movimentação dessa energia. Tá? Às vezes você acha que está carente e é o contrário. Às vezes a gente acha que está carente e é o contrário. É porque a gente está com tanto para dar e não conseguiu dar, que isso vai incomodando. Você, então assim, porque você não deu. Aí a energia no movimento. Né? Eu vou te falar uma coisa. Você me desafiou tão grande. O desafio dessa semana foi tão grande para mim que eu não perco a voz. Minha garganta hoje estava. Eu estava espirrando que nem uma doida hoje. Tava tossindo e minha voz tá indo embora. Eu não perco a voz. Falei, nossa, mas vamos lá, não, vamos lá enfrentar o desafio, porque para mim foi um desafio no sentido de, tá, eu vou ler e eu vou, não falei do jeito que eu gostaria, mas assim, eu vou ler e vou colocar o que eu, né, assim, o que foi que eu vi. Mas porque, assim, foi uma difícil no sentido de ter que falar, de ter que ler. Admitir que eu não gosto muito desse ser, mas assim, coitado, não tem nada a ver. É a realidade da época dele, que dentro do John Dee também, que eu tenho uma. Na verdade, a minha implicância com o Salomão era por causa do John Dee, né? Mas não tem nada a ver. Porque eu estudei a história do John Dee e tudo, então assim. Você fala, eu gosto do Nicolai Flamel. Eu gosto do Flamel. Do Paracel, também. Então, quando a gente tem o preferidinho, é difícil gostar do outro. Mas porque eu fui lendo as histórias, tudo, e casa exatamente dele cair que nem Salomão caiu, por conta dos demônios. De ele não prestar, não se atentar porque eles estavam falando, pedindo. Eu achei bem interessante. Eu gosto demais de Salomão, muito, uma paixãozinha bem grande. Então, quando eu disse assim, fala do abraço dos anjos e veja os selos. Na verdade, quem tem os selos sabe que cada vez que você olha, é um abraço que você recebe. É um abraço selado. Quando você vai para o primeiro abraço, acontece um selo ali, você e o anjo dali, tá?
Então, é muito importante. Quem tem, que faz a meditação, cada selo sinta que você ficou, vamos lá, carimbado com aquele anjo ali, então abraçado por aquele anjo ali. E a gente é abraçado pelos anjos aí, todas as horas, né? Eles estão aí porque, na verdade, é só uma grande, profunda energia poderosa. Olha aí, isso aí, tá cheio de energia para dar, rasgando já não sei o que aí. Ok, minha gente? Então, abrace a si mesmo, porque quando a gente fala do. Olha isso, olha aí. Deixa eu voltar aqui. Aham. É uma coisa muito importante. A gente, às vezes, quando fala do abraço, a gente remete imediatamente para o outro, ao abraço do outro. E a gente esquece de se abraçar. Então, muito importante que a gente aprenda a se abraçar, a se acariciar, a se dar carinho, a se amar, né? Que quando a gente fala de amor, a gente só pensa eu e o outro, porque A obrigação do outro. né? Foi Não é incutido em minha. nós aquela ideia do ama teu próximo como a ti mesmo. E pouca gente sabe que aquilo é apenas um comando. Aquilo não é dizer assim, esse processo aí que as religiosidades mostram, mas aquilo é um comando. Aquilo é um comando, né? Depois a gente vai falando, a gente vai soltando as coisas que a gente vai estudando e vai aprendendo. É apenas um comando. Mas o principal abraço é o que a gente dá e é na gente. Quando a gente começa a se abraçar de verdade, aí as coisas podem até vir, mas derruba. Vou me virando aqui, vou me virando ali, porque você vai se abraçando. Quanto mais você se abraça, mais capacidade você tem de ir driblando as coisas, tá bom? E lembrando que nós somos o centro da flor da vida, nunca esquecer isso. E quem está ao redor, o reflexo, os anjos e os seus reflexos, tá bom? Era isso que eu tinha para dizer. Alguém mais tem alguma coisa para dizer? Ninguém tem nada para dizer? Então, se ninguém tem mais nada para dizer, então passa a palavra para a Cécia para finalizar o estudo de hoje. Bom, o meu cachorro resolveu destruir a caminha dele, né? Tudo bem. Era isso que eu estava mostrando. O resultado da nossa. Eu não posso bater, não posso surtar, é isso. Então vamos. Eu gostaria que vocês fizessem novamente depois, quando vocês puderem, quando vocês estiverem se sentindo mal, ou de alguém precisando de ajuda, fizessem essa meditação, porque ela é simples, né? Dá pra gente. Não precisa ficar passando, é uma coisa bem basiquinha. Eu faço isso quando eu acordo de madrugada, que eu acordo às 3 horas da manhã, eu adoro acordar às 3 horas da manhã. E, e às vezes eu não sei quem tá precisando de ajuda ou não, e eu acabo fazendo isso, porque eu peço para levar para quem, para os anjos levarem para quem tá precisando. Tá? Então eu acho que é bem legal essa parte. E que vocês se sintam abraçados pelos anjos de cada uma e pelo arcanjo Rafael. Obrigada. Obrigada. Boa noite, muito obrigada. E até a próxima sexta, né? Então, ao recadinho, sintam-se amados e abraçados pelos anjos, né? Pelo anjinho aí, Rafael, Miguel e todos. Então, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite.